Olá, você sabia que você pode estar vendendo e está sendo pior para a sua empresa do que se você não estivesse vendendo? Isso pode acontecer sim, você pode estar vendendo um prejuízo e nem saber. Então acompanhe esse vídeo até o final, que nele eu vou te ensinar como você faz para calcular e para descobrir se você está vendendo com prejuízo ou não. Olá, eu me chamo José Marcos e esse é o canal Empresário Total. Eu estou aqui no escritório da minha casa, confesso que passado mais de um mês do primeiro vídeo, eu imaginei que nesse momento nós já estaríamos com a vida um pouquinho mais tranquila, mais normal, né? Mas essa é a nossa realidade atual e nós temos que brigar e lutar com as armas que nós temos nesse momento. Então eu havia pensado em fazer um vídeo mais focado em vendas dessa vez, tentando passar algumas técnicas de como fomentar as vendas nesse momento. Aí eu pensei, poxa vida, mas se por acaso o empresário estiver vendendo com prejuízo, aí eu vou estimular eles a venderem, vai só piorar a situação deles, porque vender com prejuízo é pior do que não vender. Então nesse vídeo você vai aprender a fazer uma análise real dos teus custos, vai aprender a identificar a margem de contribuição de cada um desses produtos também. E no final irá aprender um cálculo muito simples de como calcular a sua real margem de lucro, porque você pode estar pensando que está trabalhando com uma margem, e se você não tiver feito esse cálculo da forma correta, você está vendendo com uma margem menor do que você acha. Isso pode ser, inclusive, uma das origens dos seus problemas se você está com algum tipo de problema financeiro na sua empresa. Então acompanhe esse vídeo até o final que você tem muito conteúdo para aprender. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Vem comigo. Olá, então estamos aqui na tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos os cálculos aí de custos variáveis, custos fixos e principalmente da margem de contribuição e margem de lucro para que vocês possam implantar isso na empresa de vocês, fazer os cálculos e tomar as decisões que forem necessárias. Eu vou deixar também aqui no link da descrição um link de um livro muito interessante que vai ajudar vocês nesse processo todo. Então vale a pena dar uma conferida lá, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa apresentação. É muito importante a gente entender, a gente vai falar primeiro de custo, porque antes da gente fazer o preço de venda correto, nós temos que entender corretamente nossos custos. Eu vou procurar ser muito prático, muito direto, objetivo. Isso aqui não é uma aula de contabilidade, não é uma aula de administração, é um vídeo que é para tornar a vida de vocês mais fácil, né? Então eu vou procurar ser o mais objetivo possível aqui. Mas não tem como nós fazermos, precificarmos corretamente nossos produtos se nós não entendermos primeiro nossos custos, tá? Então eu vou falar para vocês aqui dois tipos de custeio principal que nós temos, que é o custeio direto e o custeio por absorção. Custeio por absorção. No custeio por absorção a gente inclui no custo do produto vendido todos os nossos custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles que a gente vai ter todo mês na empresa, independente se a gente tem venda ou se não tem. Como aluguel, água, energia elétrica, eu vou citar aqui. Se você é uma indústria, você vai ter, e você utiliza água e utiliza energia elétrica no seu processo produtivo, você vai ter que separar o que é água e o que é energia elétrica da produção, e isso sim embutido no custo, e o que é água e energia elétrica que não é da produção. Como você faz isso? Analisando a potência dos equipamentos que você tem instalado na produção, e a água você tem que fazer uma medição aí, por amostragem do que é administrativo e o que não é. Tá? Mas enfim, custos fixos são aqueles que você tem todo mês, independente se você tem venda ou não. Aluguel, água, internet, as despesas com limpeza, manutenção, telefonia, salários e encargos, exceto as comissões e IPTU. Salários e encargos aqui são, de novo, se você tem uma indústria, não são os salários, são salários do pessoal do administrativo, do comercial. Se você tem uma indústria, você tem pessoas trabalhando no processo produtivo. Então, os salários e encargos delas, elas têm que ser incluídas no custo de vocês. Então, vocês têm que primeiro fazer uma análise desses custos fixos. Então, digamos aqui, nesse exemplo, a gente tem uma empresa que vende equipamentos de informática e os custos fixos dela são, todo mês, R$15 mil, tá? Só para fins de entendimento. Custos variáveis. Esses sim são aqueles que variam de acordo com o que você vende, de acordo com o que você produz. Por exemplo, fornecedores, matéria-prima, se você é uma indústria, imposto sobre faturamento, as comissões da área comercial, a energia elétrica das máquinas, a mão de obra direta do que você produz. Aí pode ter outros, pode ter água, enfim.
embalagem, outros produtos que têm ligação direta com o que você produz, com o que você vende, certo? Custos variáveis. Aí vamos fazer um exemplo aqui de como você faria o cálculo do custeio por absorção. Então a gente vai citar um exemplo de uma loja que vende produtos de informática, que vende só 2 produtos. Um computador mais completo, mais top, com maior capacidade, e um computador mais básico. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Um computador que custa para você R$1.000 e você vendeu 10 unidades. Ou seja, você teve R$10.000 de custo para essa venda, certo? Você vendeu 10 unidades a R$2.000. Ou seja, você teve de faturamento R$20.000. Então você teve 20 mil de faturamento e 10 mil de custo direto, tá? Custo variável. Essa mesma empresa também vende um computador básico, tá? Esse computador básico custa para você R$500. Você vendeu 15 unidades desse computador. Então, essa venda te custou R$7.500. Custo direto, custo variável, novamente, tá? Vendas. Nessas 15 vendas, você vendeu por R$1.000 cada um desses computadores. Então, você faturou com essa venda R$15.000. Então, R$15.000 de faturamento com vendas e R$7.500 de custo. Total do faturamento com os 2 itens, R$35.000. 20 mil do item completo e mais 15 mil do item básico. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza. Seguindo aqui com o exemplo. Aí você tem o custo fixo total que eu tinha citado lá no slide anterior, de R$15.000. Você vendeu 25 unidades, certo? Somando o item A e o item B. R$15.000 divididos por 25 unidades, então você tem que o custo fixo para cada unidade vendida é de R$600 por unidade, certo? Então vamos lá. Então no computador completo, vocês lembram, ele custava R$1.000 cada um. Você vendeu 10 unidades, R$10.000 de custo. Aí a gente vai incluir esse custo fixo que a gente acabou de citar aqui, R$600 por unidade. Então 600 vezes 10, R$6.000. Então, teoricamente, o custo, né, teoricamente não, o custo por absorção foi de R$16.000. Os 10 mil do custo direto, custo variável, e mais os R$6.000 de custo fixo que foi rateado aqui entre os itens vendidos. Então, teoricamente, você teria de lucro nessa operação R$4.000. Os R$20.000 de faturamento, menos os R$16.000 de venda. Tranquilo? Mesma coisa, comprou o computador básico. Então você teve lá R$7.500 de custo variável, custo direto, que foram as 15 unidades vezes os R$500 de custo. Beleza? Aí você vai multiplicar também esses R$600, que são a parte do custo fixo, vezes 15. Vai te dar R$16.500 de custo da operação. E você vendeu 15 unidades a R$1.000. Lembra lá no slide anterior? Então você teve R$15.000 de faturamento. Só que você teve de custo R$16.500, porque você somou os custos fixos aqui. Então você teve, na verdade, R$1.500 de prejuízo com esta operação. Este é o grande problema do custeio por absorção. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Na década de 90, quem é mais velho aqui, final da década de 90, começo dos anos 2000, era muito comum as lojas de eletrodomésticos, aí, dos varejos, falarem assim, estamos vendendo abaixo do preço de custo. E daí você falava assim, mas são os mentirosos, não estão vendendo abaixo do preço de custo, coisa nenhuma. Então é hora de você colocar a mão no coração, colocar a mão na cabeça e pedir desculpas para essas pessoas. Elas não estavam mentindo, elas estavam falando a verdade. Elas realmente estavam vendendo abaixo do custo por absorção. Aqui, nesse caso, essa empresa também vendeu abaixo do custo, porque teoricamente cada computador custou R$1.100, R$500 do custo direto e mais R$600 do custo fixo, que deu R$1.100. E aí eles venderam por quanto? Por R$1.000. Então, teoricamente, você vendeu abaixo do preço de custo. Este é o grande problema de você utilizar esse tipo de custeio. Veja, você pode chegar à conclusão, por exemplo, fazendo essa análise, que esse computador básico está te dando prejuízo e você acabar optando por não vender mais esse produto, porque aqui ficou comprovado que deu prejuízo. Só que ele não está dando prejuízo, ele está dando lucro. Às vezes a gente toma esse tipo de decisão, a gente faz esse tipo de análise, chega à conclusão que está vendendo com prejuízo e deixa de vender um item, um produto que às vezes estava agregando para o nosso faturamento. Se esse empresário aqui
fizer esse tipo de análise, ele pode chegar à conclusão que o computador básico está dando prejuízo e ele deixar de vender. Vai estar deixando de faturar 16 mil, vai estar deixando de faturar 15 mil reais e ter 7.500 reais de lucro, achando que tem 1.500 reais de prejuízo. É aí que entra o outro tipo de custeio, que é o custeio que eu recomendo que vocês façam, que é o custeio direto. O que o custeio direto faz? Ele trabalha com o conceito de margem de contribuição. Então vamos para o mesmo exemplo. O computador completo. Você vende ele, a empresa vendeu ele por 2 mil reais. E o custo direto dele, real dele, é 1.000 reais. Então a empresa tem 1.000 reais de lucro com esse produto. Ou seja, a margem de contribuição desse produto é de 1.000 reais. O computador básico, aquele que a gente acabou mostrando ali que deu prejuízo, não dá prejuízo. Veja só, a empresa vende ele por 1.000 reais e o custo dele foi 500 reais. Logo, a margem de contribuição é de 500 reais, ou seja, está dando lucro nessa análise fria do custeio direto. A grande sacada aqui é a seguinte: você tem que separar os custos fixos dos custos variáveis. Então você tem que... O que é a margem de contribuição que a gente cita aqui? É quanto que cada item contribui para ajudar você a pagar seus custos fixos. O computador A contribui com 1.000 reais, enquanto que o computador B contribui com 500 reais para cada unidade vendida. Então, o que você precisa fazer aqui é trabalhar com estas margens. E como é que a gente vai fazer isso no passo a passo? Tá? Primeira coisa, para você fazer esse levantamento, analisar seus custos. Se você tem um sistema informatizado de custos, primeira coisa, você tem que pegar a informação do sistema e conferir se ela está certa. Ah, José, mas eu tenho um sistema que já é para não ficar fazendo esse tipo de trabalho manual. Meu amigo, eu sinto informar que onde existe o fator humano, existe uma grande possibilidade de erro. Isso não é nem preconceito, não é nem pré-julgamento, é fato. Isso realmente acontece. Então você precisa, primeira coisa, fazer uma auditoria do seu sistema e verificar se as informações que estão inseridas lá estão corretas. Então pega 30% dos seus lançamentos, é exatamente isso. Se você quer fazer um trabalho, você está com um problema na sua empresa, você quer fazer um trabalho adequado, que realmente vai surtir efeito, é mão na massa mesmo, meu querido, não tem jeito, tá? Então pega, audita, confere a nota fiscal, confere o lançamento, confere no físico, confere o lançamento. De pelo menos 30% do que está lançado, para você ter certeza se o que está lá é confiável. Se você não tiver sistema informatizado, você tem que pedir informação do seu contador através dos demonstrativos contábeis. Então pede para o seu contador lá a demonstração de resultado, o fluxo de caixa, os balancetes, e a partir dessas informações você vai fazendo o levantamento dos seus custos e das suas receitas. Tá? Se você não tiver todo esse acesso, seu contador não for tão organizado, fique esperto com o seu contador, que ele deveria ser organizado, então repense se você deve continuar com o seu contador. E faça a mão, faça o levantamento a partir dos seus controles manuais, das suas planilhas, dos seus cadernos, enfim, todo tipo de controle que você tem. E se você não tiver controle nenhum, meu amigo, você está com um problema sério. Eu não sei como que você está administrando a sua empresa, mas se você quiser prosperar, quiser ser um empresário de mais sucesso, você precisa mudar isso agora. Então implemente controles a partir de hoje. Aí nesse caso você vai ter que começar a partir de agora, fazer o acompanhamento, e tudo que a gente vai passar aqui, você vai fazer lá na frente, depois de um mês, depois de 2 meses, quando você já tiver uma boa base de dados da sua empresa, tá ok? Então, passo 2, você vai fazer análise individual dos custos e participação da receita de cada item que você vende, tá? Eu vou citar aqui, agora é um outro exemplo, não é mais o exemplo do computador, tá? Um exemplo de uma loja que vende 4 produtos, tá? É só para facilitar aqui o entendimento. Então, digamos assim, o produto A, ele faturou em determinado mês 5 mil reais e custo direto, tá? 2.100 reais. Ou seja, ele teve uma margem de contribuição de 2.900 reais. Mesma coisa, produto B, 8 mil, produto C, 2 mil, produto D, 14 mil. O total do faturamento da receita dessa empresa foi de 29 mil reais. Aqui que a gente começa a fazer a nossa análise. Então você pega, por exemplo, pegar o produto A. Qual que é a margem de contribuição dele? É 58%, que é os 2.900 divididos por 5 mil, você vai chegar a 58%. E quanto que esses 5 mil reais representam do seu faturamento total? 17%. Ou seja,
Esse produto A, ele representa 17% do seu faturamento. Então, você vai fazer essa análise para todos os seus produtos. Então, nesse passo, você já vai ter feito o levantamento dos custos diretos do seu produto, lá no passo 1. Você vai ter a informação do faturamento e você vai colocar numa planilha produto por produto. Quanto que ele faturou, quanto que ele custou e quanto que representa a margem de contribuição unitária dele e quanto que ele representa a receita total da empresa. Monta uma tabela exatamente igual a essa que eu fiz aqui. É simples, é fácil. De posse das informações você pode fazer, tá bom? Aí você vai montar um gráfico exatamente igual a esse que tem aqui embaixo. Esse gráfico aqui, ó, com esses quadrantes. Por quê? Aí você faz aqui eixo XY, certo? Por exemplo, aqui, ó, produto A, 58% de margem de contribuição. Essa aqui é a coluna de margem de contribuição. 58% está mais ou menos aqui, ó, certo? E 17% de receita, ó, abaixo dos 20%. Esse aqui é o produto A. Vamos pegar outro produto aqui, ó, produto C. Ó, 65%. Ele vem aqui, 65%. E de receita, 7%. Então está abaixo dos 10% aqui. C. Feito isso, com todos os itens, você vai colocar todos os itens no seu agrupamento, certo? E você vai trabalhar com esses 4 quadrantes. O que esses 4 quadrantes vão te dizer? Os produtos que são significativos, que são importantes para a sua atividade, que estão nesse quadrante, e você vai estimular, você vai fazer ações para aumentar as vendas deles. Os produtos que caírem nesse quadrante aqui, eles são produtos, são seus produtos top. Por que eles são seus produtos top? Porque eles têm uma boa participação na receita, eles também têm uma boa margem de contribuição. Então, para esses produtos, você tem que, no mínimo, manter o patamar de vendas deles. Se possível, até aumentar as vendas. Mas você não pode nunca deixar cair as vendas desses produtos. Então, produtos que caem nesse quadrante, a margem de contribuição deles é boa, então você tem que aumentar as vendas dele para ele cair nesse quadrante do ideal aqui. E esse que está no quadrante ideal aqui, você tem que trabalhar para manter. Os produtos que caírem nesse quadrante aqui, esses você tem que avaliar com calma se você continua vendendo ou se não continua vendendo. Por quê? Porque eles têm uma boa participação na receita. Veja assim, por exemplo, o produto D aqui, ó, ele tem 48% de participação na receita, ele é muito significativo. Só que a margem dele é muito pequena. Às vezes você está imprimindo um grande esforço de vendas aqui para uma margem muito pequena. Talvez se você implementar um esforço de venda maior, um outro produto como esse daqui, você acaba melhorando o seu lucro. Entende a linha de sacada? A análise que você tem que fazer? Por isso que a análise tem que ser muito criteriosa. Só que você não pode simplesmente tomar essa decisão. Você não pode, de repente, chutar para fora no seu barco, digamos assim, um produto que te dá 48% da sua receita. Então, por isso que você tem que fazer uma análise estratégica. Daqui a pouco nós vamos falar da análise estratégica do negócio, tá? E esse produto B, que cai nesse quadrante aqui, nesse caso é o B, você tem que analisar friamente a possibilidade de eliminar ele do seu portfólio. Porque ele te dá uma baixa margem de contribuição e ele tem uma baixa participação no seu faturamento. É o caso do produto B aqui, ó. Só 28% da receita e 19% só de margem de contribuição. Mas, de novo, você tem que fazer uma análise estratégica disso. Já vamos falar sobre isso. Não é simplesmente sair colocando no gráfico aqui e sair fazendo cortes, tá? Mas é importante, viu? O poder que é um gráfico muito simples de fazer, que você pode fazer tranquilamente utilizando o Excel. Isso aqui eu fiz no Excel. E que vai te dar uma análise visual do que você precisa fazer, individual, item a item, para você saber qual item está te ajudando e qual item que você vende, que no fim das contas está atrapalhando você. E a gente não quer ser de forma nenhuma atrapalhado pelos nossos próprios produtos, certo? Passo 3. Aqui nós vamos entrar na parte de estratégia. Então, com base nessas análises anteriores que nós fizemos, nós temos que tomar decisões estratégicas do que fazer com base na concorrência e no posicionamento que você quer ter no seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o produto C. O produto C é um produto que ele tem uma boa margem de contribuição, ou seja, contribui bastante com o seu lucro, mas o patamar de vendas dele está baixo. Então você vai analisar com a concorrência se ela vende muito a mais do que você, se ela não vende, se ela vende esse produto, se não vende, se ela vende mais esse produto, o que ela faz, o que ela está fazendo para conseguir vender mais esse produto.
Você consegue implementar ações para estimular a venda desse produto baseado na concorrência? Sim ou não? Então você vai fazer essa análise. Outra análise que você pode fazer, por exemplo, aqui o produto B, ó, que está quase na linha para cima dos 25% de participação na receita, mas a margem dele é muito pequena. Analisa a sua concorrência, quais são os preços que eles estão praticando. Será que você não está vendendo muito barato esse produto? Não existe uma margem no seu mercado para que você consiga aumentar o preço de venda e assim aumentar a margem de contribuição? Será que o seu fornecedor é um fornecedor mais competitivo? Ou será que existe outro tipo de fornecedor com um custo menor que vai fazer? Porque existem duas formas de aumentar a margem de contribuição. Ou você aumenta o preço, ou você reduz o custo. Ou você faz as duas coisas, aumenta o preço e reduz o custo. A margem acaba aumentando mais ainda. Então, você precisa analisar o mercado, se você tem condições de aumentar o preço e se você tem outro fornecedor que possa fazer com que você seja mais competitivo em relação a esse produto. E a questão de posicionamento no mercado. Pode ser que você queira realmente ser conhecido como um empresário que vende produto mais caro porque você tem mais autoridade. Eu, por exemplo, tenho uma agência de marketing local. Eu cobro mais caro do que todas as outras agências da minha cidade. Por quê? Porque eu quero ser visto como autoridade e eu sou visto como autoridade já, porque eu sou membro de uma grande franquia de nível nacional. E eu não vou cobrar um preço, não vou reduzir minha margem para competir com eles, porque eu entendo que eu estou competindo em outro patamar. Eu quero competir pelos melhores clientes, é uma questão de posicionamento. Então, mesmo que eu veja que algum produto meu, um serviço meu, esteja vendendo menos, eu não vou reduzir a minha margem de contribuição só para me adequar ao mercado. É uma questão de posicionamento. Então, se você quer se posicionar, por exemplo, como autoridade, você pode, inclusive, vender um valor um pouco maior do que os seus concorrentes vendem. É claro que existe toda uma questão por trás. Não basta só você querer ser visto como autoridade. Você realmente tem que ser autoridade, você realmente tem que conseguir agregar valor naquilo que você vende, porque as pessoas estejam dispostas a pagar um pouco mais pelo produto que você vende e não pelo produto que o seu concorrente vende. O contrário é a mesma coisa. Se você quer ser visto como um empresário que vende mais barato, aí necessariamente você vai ter que vender com preço menor do que a sua concorrência. Nesse caso, você não vai ter muita margem para aumentar preço. Você vai ter que ter mais negociações com seus fornecedores e ter preços mais competitivos. É uma questão estratégica e questão de posicionamento, meus amigos. Posicionamento, meus amigos. E a mesma coisa aqui, eu vou citar, por exemplo, nesse caso aqui, o produto D, que tem uma grande participação na receita e uma baixa margem de contribuição. Por que você não pode simplesmente sair cortando? Porque isso pode ser um produto chamariz teu. Imagine uma panificadora. O pão é um grande chamariz. A margem de contribuição, de repente, dele pode ser mais baixa. Mas ele é um chamariz para que vendam outros produtos. Então, se você simplesmente cortar o pãozinho, quem vai entrar na sua panificadora? É por isso que antes de sair cortando, você também tem que analisar qual que é o papel estratégico que aquele item tem na sua empresa para as suas vendas. Entenderam, meus caros? Então aqui é análise fria dos números e análise calculista estratégica do posicionamento que você quer ter em relação ao mercado que você está. E aqui eu vou deixar para vocês também um cálculo real da margem de lucro de vocês. Eu vou citar um exemplo aqui que muitos empresários cometem esse erro. Então, digamos assim, eu tenho um produto que eu vendo e eu quero ter 50% de lucro sobre esse produto. Tá? Esse produto me custou R$1.000. Qual que deve ser o meu preço de venda com 50% de lucro sobre esse item? Me diga aí, R$1.500 ou R$1.666? R$1.666. É possível que alguns até tenham... Essa pergunta seja meio capciosa e algumas pessoas tenham respondido isso aqui sem saber o porquê. Mas realmente é R$1.666. Se você está vendendo por R$1.500, você não está tendo 50% de lucro, meu querido. Você está tendo menos do que 50% de lucro. Por quê? 50% de R$1.500 é R$750. 50% de R$1.500 não é R$1.000. Então, se você tem um produto que te custou R$1.000 e você vendeu por R$1.500, você teve 33% de lucro. E se você trabalha num segmento que você precisa ter 50% ou mais, esse cálculo errado pode ser um dos motivos pelo qual você está tendo dificuldades financeiras.
Então, qual que é o cálculo correto? É o cálculo que a gente chama de cálculo por dentro. Você pega o seu custo, nesse caso R$1.000, e divide por 1, a margem que você quer. Como assim, José? 1, a margem que você quer? Nesse caso é 50%. Então é R$1.000 divididos por 1,50. Se fosse 30%, 1,30. Se fosse 70%, 1,70. Se fosse 5%, 1,05. Entendeu? 1, o número que você quer. E vai te dar a sua margem. Nesse caso aqui, 1.000 divididos por 1,50 deu R$666. Aí é só somar essa margem ao seu custo. R$1.666. Beleza, meu querido? Esse é o cálculo correto para que você tenha a sua margem correta. Então, esse é o preço de venda correto para vocês, tá? Então, deixa um comentário aí se você fazia esse tipo de erro. Deixa um comentário se esse conteúdo foi útil para vocês. Compartilha com empresários, com os colegas empresários que também precisam ter acesso a essa informação. Dá um like que isso fortalece o canal. Se inscreve no canal para ter acesso aos outros vídeos. Eu vou postar vídeo aqui todas as quintas-feiras. Vão ter um vídeo importante sobre gestão de empresas, microempresas. E ativa o sininho para que você seja avisado toda quinta-feira quando tiver vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora e tchau!